Pitágoras, no caso. O que é que se pode esperar do novo Procurador-Geral da República? Não se espera nada. É um funcionário público e os funcionários públicos realizam as ações que a instituição pública lhe permite realizar com mais ou menos dinamismo. O ex-procurador-geral, não é? Havia cometido um erro a ter concorrido para a sua própria sucessão quando já sabia que estava no limite da idade, não é? É um erro de palmatória, porque ele não termina o mandato por limitação de idade. Se ele tinha noção de limitação de idade, não é? O sensato teria sido não concorrer naquela altura. Mas lamentavelmente nós temos o hábito de nos apegarmos aos cargos e só saímos quando somos empurrados. O novo Procurador-Geral da República é um jovem que conhece os caminhos por que se andam os processos. Atenção, a função do Procurador-Geral da República não é meramente de Ministério Público. Nós confundimos o Procurador-Geral da República e os procuradores como agentes do Ministério Público. Não. Eles só são agentes do Ministério Público quando estão nos tribunais. Fora dos tribunais, eles são os representantes legais do Estado. Quer dizer, todos os atos praticados pelo Estado, pelos entes do Estado, pelos departamentos do Estado, quem representa o Estado é o procurador. Imaginemos que com um ato de um ministro atinge direitos de um cidadão. Quem vai responder por isso é o Ministério Público, por ser o representante do Estado. O procurador é o representante do Estado. Ao contrário dos outros magistrados, que são os magistrados judiciais, que não têm nenhuma ligação com o poder político, os magistrados ou os procuradores têm ligação do poder político porque representam os interesses do Estado. Então, é aqui na representação dos direitos, na representação do Estado, que poderemos ver se este terá ou não terá melhor desempenho. Nós temos, por exemplo, o IGAI. A IGAI inspeciona os órgãos da administração do Estado em paralelo com o Ministério Público. A IGAI constata, o Ministério Público aciona. O Ministério Público pode ter ações inspectivas sobre o comportamento dos agentes do Estado, porque ele é o representante legal do Estado. Mas, em alguns casos, deixa-nos dúvidas. Veja, por exemplo, o que aconteceu no processo Copelipa. Como é possível um órgão que investigou durante muitos anos chega na hora de sustentar a sua acusação, diz que os documentos desapareceram, que já não existem, que os discos foram apagados, é uma mentira tão elementar que um técnico básico de informática sabe que você pode apagar tudo que está no computador, mas se recupera. Você pode apagar tudo que está no seu telefone, doutor, mas se recupera. Mas é o que tem acontecido, parece, nos últimos processos. É sempre uma má instrução para que, na fase de julgamento, se dá, vamos assim dizer, uma vantagem ao arguido. Então, quem de nós de sã consciência, ainda ontem eu li uma notícia num desses postais, segundo a qual vai se devolver os bens que haviam sido apreendidos ao Copelipa. É óbvio. Mas de sã consciência, a nova era parece que já foi devolvida. De sã consciência, a nova era, a TV Zimbo, não sei o quê. De sã consciência, é possível acreditar que o Copelipa é santo? Mas será mesmo isso verdade? Será que, e aí é onde se coloca as questões, os laços familiares entre o ex-procurador-geral
e Copelipa não estiveram na base de tudo isso, nós precisamos parar, e nós que temos a possibilidade de ter a palavra e ser ouvido para muitos, parar e dizer: a verdade nos absolverá. Não podemos ter medo da verdade, porque muitos de nós são condicionados, porque se falares a verdade, vais ser condenado. Não, a verdade nos absolverá. O Estado tem que mudar. Será que este novo Procurador-Geral da República, que eu conheço porque já estive em alguns processos onde ele esteve presente, e nesse processo não vi a reação dele, por exemplo, quando um juiz diz para um advogado que está na bancada: a partir de hoje você já não pode advogar porque também vai ser testemunha. E não reage. Será? Ficou muito tempo no DINIAP, que é um departamento que cuida de crimes cometidos por figuras relevantes. Sabe que eu fui chamado ao DINIAP por causa do ministro que apresentou queixa contra mim, por difamação. O que é que o DINIAP tem a ver com um crime particular, porque é o ministro que queixa? São essas aberrações, não é? São dessas aberrações que tem que se pôr termo. Porque o DINIAP está a se preocupar com coisas básicas, né? Enquanto que as coisas sérias não avançam. Eu fiz, pessoalmente, uma queixa-crime contra um juiz por atos de corrupção e apropriação ilícita de propriedade. E o processo não andou. Mas estamos a ver, porque um jornalista publicou um assunto tal, 2, 3 dias depois está a ser chamado, está a ser julgado e está a ser condenado. Por quê? Porque a estrutura do Ministério Público, coordenada pelo Procurador-Geral da República, não funciona. E para finalizar mesmo, né, vou dizer, vocês têm a ideia do que é que se passa na sala de trabalho? Trabalhadores que são despedidos ilegalmente ficam à espera de uma decisão 5, 10 até 15 anos. O fiscal da legalidade não faz nada. É que superou a dificuldade. Estamos a olhar para a autorização do Presidente da República de $100 milhões para a aquisição de produtos da cesta básica, com vista a baixar os preços dos produtos. Que análise faz desta medida? Eu tenho uma visão contrária a esta do Presidente. Eu não sou apologista em importar comida para baixar os preços. Não vai baixar os preços. O que baixa os preços é outra coisa. É o mercado de concorrência, excesso de produtos que leva a baixar os preços. Ao contrário, vamos pôr à disposição das pessoas dinheiro para eles próprios se apropriarem numa falsa baixa de preços. Porque para que haja baixa de preços, como se pretende da cesta básica, há que se definir um preço para cada produto. Minha visão é extremamente diferente. A minha visão é de subvenção aos preços. É diferente do que disponibilizar dinheiro para importar e baixar. Não baixa. Como pode ser feita a subvenção aos preços? A mesma coisa que se faz com os combustíveis. Nós não pagamos o gasóleo nem a gasolina a preço real. Nós compramos o gasóleo e a gasolina mais ou menos com 70% de subvenção. Então, não, a gasolina está... Só nesse caso, dizia assim, o Estado já vai retirando aos poucos, já teve... Ainda é mais 70%. Está à volta de 70%. E se virmos o preço hoje no mundo da gasolina e do gasóleo, vai ver que ronda, se avaliarmos em euros, ronda aí em 2,17, 2,20. Quer dizer que 1 litro de gasolina estaria a custar cá entre nós aproximadamente, vamos lá ver, 3 mil kwanzas. Aproximadamente o litro. E nós estamos a pagar a 300 kwanzas. Enquanto deveríamos pagar 3 mil kwanzas o litro. Então, ao invés de eu pagar o pão a 50 kwanzas, eu vou à padaria e compro o pão a 10 kwanzas. A diferença o Estado paga. É aí que eu concordo. A subvenção dos produtos e a subvenção da produção.
No campo, por exemplo, quem está a produzir arroz, para produzir em grande intensidade, o Estado vai subvencioná-lo. Os insumos, que estão muito caros, subvenciona os insumos, dá um incentivo financeiro para pagar a mão de obra. Isso vai forçar o quê? Que quando o produtor pegar no custos de produção, vai ter um diferencial, porque ao produzir, contas os insumos, né, a mão de obra, para te dar o preço, adicionando o lucro, para te dar o preço de venda. Se o Estado já me subvenciona 30, 40, 50% desse produto, esse produto chega ao mercado com menos 30 ou 50% do valor real. Quer dizer, deixa-me comparar uma empresa, a produtora de açúcar no mercado nacional. Essa empresa está quase em falência porque não consegue concorrer com os produtos com o açúcar importado. Porque o açúcar importado chega mais barato. Por que chega mais barato? Porque sai nos países de origem subvencionado. A Europa subvenciona a agricultura. A Europa subvenciona, por exemplo, os produtos alimentares. É a guerra que existe hoje entre a União Europeia e os países do Mercosul. Então, se nós quisermos baixar os produtos, não é pôr à disposição de dinheiro aos importadores. Porque há uma máfia de importação. Como é que funciona essa máfia de importação? A empresa aqui em Angola cria uma empresa lá fora, onde vai parar o dinheiro, e é essa empresa da mesma pessoa que manda para Angola. E outra coisa, qualidade do produto. Ele fatura um produto de primeira qualidade, mas manda um produto de terceira qualidade. Quer dizer que essa máfia ganha dinheiro com a exportação de divisa. E mais, atendendo que as divisas no mercado oficial é mais baixo do que o mercado paralelo, ele obtém divisas mandando para fora, de fora manda divisas para dentro para comprar os kwanzas no paralelo e pôr o dinheiro no banco. Fica bem resolvido num esquema de lavagem de dinheiro que quase todos sabem, mas ninguém quer saber. Então, eu não sustento essa linha de pensamento de se atribuir dinheiro para importar comida e baixar os preços. Não vai baixar os preços. Isso é utopia. É uma medida que politicamente chama-se política eleitoralista. Caso que envolve seus familiares diretos ou pessoas da sua intimidade, não é, que devem se declarar impedido. O facto de alguém se declarar impedido não significa que não influencia os que estão ao seu redor. Eu sendo o pai de alguém e sendo o chefe, e eu disse ser, eu como sou pai não posso decidir, vocês que decidam. Os que têm que decidir vão reparar-se um ao outro, vão perguntar, mas ele é o filho do chefe. Não, mas eu digo, não, decidam em liberdade. Pois, você quer que nós condenemos teu filho para depois você nos condenar também? Então, esta liberdade não existe. Deixa-me dar um exemplo. Quando eu promovi uma ação contra José Eduardo dos Santos por corrupção, qual foi o despacho do procurador? Que não tem competência para o investigar. Eu tenho isso aí tudo organizado para um dia servir isso de matérias num livro que eu quero publicar sobre os casos em Angola. No caso da Isabel, qual foi a decisão do tribunal? Não há aqui nenhuma violação, e se houvesse, não há nenhum órgão competente para condenar o presidente. Mas, então, se há independência dos tribunais, como é possível esse tipo de resposta? E são documentos que nós temos guardado, sentenças que temos guardado, para um dia, como eu gosto de dizer, terem vergonha do que fizeram. Não conheço nenhuma guerra ganha pelos Estados Unidos da América. Nenhuma. Todas as guerras em que os Estados Unidos esteve envolvido, as perdeu. E exemplos como na Somália, na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, Vietnã, mesmo na Venezuela, não ganharam. Mataram umas tantas pessoas, raptaram o presidente, mas não ganharam a guerra, porque os venezuelanos não se renderam. Estão tentando uma guerra em Cuba, mas os cubanos estão firmes.
Há um amigo meu cubano que mandou uma mensagem, queria saber como é que está a situação de Cuba, e ele me diz: eu tenho 80 anos, mas me vou alistar para defender Cuba. Então, é o mesmo que está passando no Irão. Começaram com um falso levantamento popular, com as tais manifestações, a pensarem que o regime ia cair com manifestações, e não caiu. O mesmo cenário que fizeram na Ucrânia, e o regime não caiu. Estratégia militar. As bombas não ganham guerras. O que ganha guerra é a tropa terrestre. E se os americanos ousarem porem tropas no terreno, vão ser massacrados. Não conhecem o terreno e vão encontrar uma tropa mobilizada não só para defender o Estado, mas para defender a religião. Foi um erro estratégico terem morto o líder espiritual do Irão. Porque cada iraniano que acreditava no seu líder, este é um mártir. Como nós até aqui dizíamos, né? Na célebre canção do nossos cantores, que não vem agora aqui a memória, os heróis serão vingados. Quer dizer, você quando torna alguém mártir, eles serão vingados. Não é em vão que pessoas de referência como Patrício Lumumba, Hitler, Bin Laden, os seus corpos foram deliberadamente destruídos para que não restasse nada. Por quê? Para não terem seguidores que os terão como heróis, como deuses. E o nosso exemplo concreto de Angola, Jonas Savimbi, que há romarias pelo Jonas Savimbi. O que vai acontecer também no Irão. Israel, que parecia a grande potência da região, já não é. Está descoberta as fragilidades de Israel. Por que a imprensa ocidental não mostra o que se passa no Israel? Não mostra as manifestações dentro de Israel? Não mostra o que está-se a passar lá dentro? Porque a propaganda é uma das armas que se utiliza na guerra. Quem acompanhou a história do Hitler e de Saddam Hussein, não é? Quando estavam a perder a guerra, mas os seus homens de propaganda demonstravam que estavam a ganhar. Por isso, só o facto do Irão tomar controle daquele estreitozinho onde passam centenas e centenas de barcos petroleiros com mais de 20 mil pessoas aí presas para passar. Quando você diz que não vamos ir buscar um exército só para fazer cortejo, né? Fazer coluna, nós já nos habituamos no tempo da guerra nas colunas. Sair de Luanda, Dalatando, podia te demorar 30 dias. Porque anda um bocado para, os militares ainda têm que ver se a situação está. Depois vai mais, anda outro bocadinho. Eles não vão libertar esse estreito. Os Estados Unidos pensava que no abrir e fechar os olhos ganharia a guerra, destruiriam o Irão. Até já estavam a promover o líder, o futuro líder, que é o filho do ex-Shah. Sim, do ex-presidente. Presidente é um Shah? Sim. Do monarca. Sim, o monarca. Com espaço nas principais cadeias. Nos Estados Unidos. Com espaço nas principais cadeias de televisão. Para quê? Para que o mundo diga, não, já tem um substituto. Será que o povo iraniano quer daquele indivíduo? Não vai ser mais um intruso ditador que vai ser colocado como objeto, como instrumento americano? Quando se fala em democracia, aquela região não tem regimes democráticos. Não tem. Mesmo Israel. Veja o primeiro-ministro a pedir ao presidente da República para que o amnistie dos crimes de corrupção. Como é que um primeiro-ministro em funções vai pedir amnistia
por crimes de corrupção onde ele está envolvido. Nós falamos muito de democracia tipo ocidental. Estados Unidos é uma verdadeira democracia? Para mim não. Tente levantar uma bandeira comunista nos Estados Unidos, se você terá espaço. A democracia implica a liberdade de expressão, de escolha. Nos Estados Unidos não. Ou é democrata ou é republicano, que no fim do dia dá a mesma coisa. Não tem nada que os separa. Uns são mais moderados, outros são mais radicais, mas no fim do dia dá igual. É essa democracia, a chamada democracia ocidental? Estados Unidos, principal defensor dos direitos humanos. A pena de morte está lá. Quantas pessoas elas matam por ano? Enforcados ou com injeções letais. Então, não vamos pensar que existe um estatuto universal daquilo que é democracia. O que aconteceu com o desaparecimento da União Soviética, o mundo ficou desequilibrado. Com a União Soviética havia o equilíbrio entre o Ocidente e, entre aspas, o Oriente, mas que os países socialistas. Hoje você não tem. Depois tinha aqui no meio, né, os não aliados, que não não apoiavam a OTAN nem o Pacto de Varsóvia. Mas o mundo tinha equilíbrio. Hoje o mundo não tem equilíbrio. A China militarmente não intervém. Tenta buscar a pressão econômica. O que é que acontece? Só a Rússia está em condições de dizer aos Estados Unidos basta. E quiçá a Coreia do Norte. Porque se aquilo que leva a atacarem o Irão fosse as armas nucleares, teriam tentado atacar a Coreia do Norte. Não fazem por quê? Então, vamos refletir que o mundo precisa de direção.